Bem-vindos a mais uma meditação levemente. Hoje a gente vai continuar explorando nossa mente e quem somos usando as 4 nobres verdades. O que será que o Buda fez depois que ele descobriu a primeira nobre verdade? A verdade de que a vida é dolorida. Talvez, uma mente destreinada iria se tornar nihilista. Começar a pensar que nada no universo tem nenhum valor. Só que o Buda, ele não era qualquer um. Ele praticou o que depois ele ensinou. Ele meditou com dukkha. Dukkha, só para lembrar, é uma dor que você sente quando você está se apegando ou rejeitando uma experiência que você está tendo naquele momento, Então, objetivamente, você, como testemunha da sua mente, você conseguiria observar a experiência, por exemplo, uma dor no pulso. Também conseguiria observar a dukkha, a dor de resistir a essa dor no pulso. Então, Buda meditou e se focou só no dukkha. E ele investigou cada vez mais profundamente, se perguntando qual é a origem desse sofrimento, qual é a origem do dukkha. Mas ele não investigou de forma intelectual, ele não ficou pensando racionalmente sobre essa dor, que nem a gente faz na terapia, por exemplo. Eu sinto que eu não consigo expressar meus sentimentos porque meus pais não me davam apoio quando eu estava triste. O Buda, ele também não pensou racionalmente sobre essa dor como a gente faz, com as coisas no dia a dia. Por exemplo, pensando, eu me sinto ansiosa por causa da reunião que eu vou ter amanhã. Então, o Buda não procurava a causa de algo que ele estava sentindo de nenhuma dessas formas, intelectuais que a gente está acostumado. O que ele investigava é qual é a condição mental anterior que precisa existir para que o sofrimento apareça na mente. O Buda estava investigando enquanto meditava, tentando observar qual é a origem desse sofrimento, qual é a origem do dukkha. Qual é a condição que, quando presente na consciência, leva ao aparecimento do sofrimento? Até que, quando ele estava muito conectado ao dukkha, ele descobriu a segunda nobre verdade, samudaya. Essa palavra, samudaya, pode ser traduzida para origem, aparecimento, ou, como esse ensinamento é mais conhecido, a verdade da origem do sofrimento. Então, segundo a lição do Buda, qual é a origem de todo o sofrimento? O que a gente mais escuta é que nós sofremos porque desejamos. Então, a origem de todo o sofrimento é o desejo. Mas o Buda, ele é sempre muito mais profundo do que parece à primeira vista. Nessa lição, ele disse que a origem de todo o sofrimento é o desejo. Sim. Só que a frase completa é que a origem de todo o sofrimento é o desejo de existir ou não existir. E aqui, eu não vou negar que existem muitas interpretações sobre reencarnação, ciclos de mortes e renascimentos, etc. Mas para nós aqui, que estamos explorando a nossa mente, investigando, a nossa interpretação é muito mais fundamental que isso. A origem de todo o sofrimento é o desejo de que certa experiência exista ou não. O Buda ele usava muitas palavras para descrever essa sensação, ou construção mental, como agarrar, ser levado, compulsão, sede. E cada desejo que aparece em nós é um combustível para outros desejos aparecendo. Mas, claro, até Buda distinguia entre desejos que são muito mais perigosos que outros ou mais produtivos que outros também, Não é tudo igual. Só que, fundamentalmente, na experiência, todos esses desejos e compulsões têm a semente do dukkha. Todos os desejos podem dar origem à insatisfação, desconforto ou também ao medo de perder uma experiência boa. E seu foco de atenção se desenvolve para conseguir distinguir entre um pensamento ou uma experiência sensorial, uma dor de querer mudar ou manter essa primeira experiência, e o desejo por trás de tudo gerando essa dor.
Conseguir observar essa distinção é um processo. Tem momentos que você consegue, a maioria dos momentos não. E é assim mesmo. O melhor a fazer é confiar que a sua própria mente vai te levar para as experiências que você tem que ter, na hora que você tem que ter. Você não precisa forçar nada, só criar as condições para que as movimentações aconteçam na sua consciência, meditando. Então, essa é a introdução de hoje. Vamos ficar em uma posição confortável e meditar. Hoje você vai meditar e se conectar à sua mente, usando a segunda nobre verdade do Buda. Para isso, use a sua respiração como âncora. Observe as sensações do ar entrando e saindo. E sempre que esquecer que estava meditando, volte a sua atenção para essas sensações. Deixe todo o resto passar. Respire naturalmente e permita que a experiência da sua respiração entre na sua mente. Você é o observador de tudo o que se passa na sua consciência. Então, observe todas as sensações que aparecem na sua respiração. Para entender a segunda nobre verdade, Samudaya, primeiro é preciso se conectar à primeira verdade, Dukkha. A forma mais fácil de entender Dukkha é notar experiências que te parecem negativas. Essas experiências negativas vão aparecer para você durante a sessão sem o seu controle. Junto com essa experiência que parece negativa, se você observar bem, conseguirá anotar Dukkha aparecendo na sua mente. Dukkha é uma sensação de resistência a ter aquele desconforto. Enquanto você observa a sua respiração e as sensações que ela traz para a sua mente, espere que algum desconforto físico ou mental se revele. E junto com ele, a sua resistência a sentir essa experiência. Deixe a pergunta ecoando na sua mente. Aqui eu estou resistindo agora. Aqui eu estou resistindo agora. Se você se perder em pensamentos, volte o seu foco de atenção para as sensações da sua respiração bem gentilmente. Como observador da sua mente, existe uma forma de distinguir entre uma sensação, por exemplo, um desconforto físico, e dukkha, a dor de não querer experienciar esse desconforto. Aos poucos você vai conseguir fazer essa distinção se continuar observando a sua mente. Mas, de onde vem essa resistência que você sente a sofrer? Por que você não consegue meditar com um desconforto sem querer mudar a sua experiência? Isso é porque ainda existe uma terceira coisa a ser observada na sua consciência. Primeiro, existe a sensação de desconforto físico ou mental.
Segundo, existe a resistência a sentir essa sensação. E terceiro, por trás de tudo, existe um desejo. O desejo de mudar e controlar o que você experiencia. Deixe que esse desejo, qualquer que seja, se revele na sua mente e observe sem se julgar. Essa é a segunda nobre verdade, Samudaya. Deixe a pergunta ecoar na sua mente enquanto observa as sensações da sua respiração. Aqui eu estou resistindo agora. Se você não conseguiu identificar nenhum tipo de desconforto físico ou mental, olhe com clareza e honestidade. Você pode descobrir que em algum lugar da sua experiência você está se apegando a algo. Um apego a alguma sensação, sentimento, memória ou ideia. Apego a alguma projeção do que vai acontecer. Não é necessário se julgar. Observe o seu apego com compaixão e tente também observar o seu desejo, que surge ao mesmo tempo. Um desejo de controlar como você se recorda do passado, ou controlar como o futuro vai acontecer para você. No fim, controlar o que você experiencia nesse momento. Observe a sua mente com sabedoria como um observador. Observe a respiração enquanto deixa ecoar a pergunta: a que eu estou me apegando agora? A que eu estou me apegando agora? No último minuto dessa sessão, continue voltando seu foco de atenção para a sua respiração como âncora, mas tente não se esforçar, não espere nada. Toda experiência que você sente como desagradável, não importa quão intensa ou sutil, tem a mesma origem, o desejo de controlar a sua experiência. Deixe a simplicidade da respiração te trazer a calma e preparar sua mente para se libertar de todos os desejos.
Muito obrigado por completar essa sessão. Espero que vocês tenham conseguido relaxar um pouquinho. E às vezes pode parecer que o que eu estou falando durante a meditação é complicado. E você tenta pensar, acha que você não está entendendo. Ou pode ser que às vezes eu falo uma instrução e você pode não saber o que eu quis dizer. Ou não saber se você está fazendo o que você devia estar fazendo ou não. Tudo isso é normal. Isso é porque você está usando a sua mente racional para pensar sobre isso. Essas reflexões que eu trago durante a sessão, elas vão movimentar a sua mente, quer você queira ou não. Essa é a natureza da mente, ela se movimenta. Então, o importante é aprender a relaxar, que você só tem que observar a sua mente, ser uma testemunha enquanto você medita. Aliás, se você é uma dessas pessoas que sentiu esse tipo de frustração, você pode até usar isso para observar as nobres verdades do Buda. Inclusive, você pode fazer isso com qualquer experiência desagradável. Por exemplo, existe primeiro um desconforto, por exemplo, que você não sabe se você está meditando certo ou não. Segundo, existe a sua resistência a sentir esse desconforto. E terceiro, por trás de tudo, existe o seu desejo de que a experiência seja diferente. Você tem algum ideal de como você queria se sentir. Ou você quer se sentir iluminado, se libertar dos sofrimentos, o que quer que esse desejo profundo da sua mente seja. Então, sempre que você sentir um desconforto físico ou mental, em qualquer nível, você pode se perguntar: a que eu estou resistindo? A que eu estou me apegando? E aí observar por trás disso o seu desejo de controlar toda a sua experiência. E os seus apegos podem vir das formas mais sutis, por exemplo, o apego às suas opiniões, às suas histórias sobre quem você é, ou o que precisa acontecer com você, as suas ideias sobre outras pessoas. Tem muita coisa para observar na mente. E quanto mais você olha, mais você descobre também. Bom, mas daí fica confuso, né? Se o Buda vai ensinar o caminho para a iluminação usando as 4 nobres verdades, então é possível mesmo se livrar desse desejo de controlar a experiência? E é isso que a gente vai explorar na 3ª nobre verdade na próxima semana. E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um bom fim de dia. E eu vejo vocês na próxima semana para mais meditação levemente. Boa noite!